o time dele já tá levando vantagem. Se ele põe todo mundo lá dentro da casa dele lá, acabou. Tá levantando vantagem já de concentração, que eu falo mesmo, de rendimento por treino, né? Então ele tem essa estrutura, investe. Por isso que eu falo que o time ainda tem muita coisa a explorar, porque só tem ele, assim, só tem o Mayhem, que é um time realmente que está explorando o que tem hoje, o potencial que tem hoje de times, né? De juntar todos, de fazer os times, esse time treinar junto e ter uma torcida e ter resultados. Os outros são times que eu diria, assim, falando grossamente, são catados, né? Pessoas que vão se encaixando, chamam um aqui, chamam um ali, treinam um pouquinho e se mete lá numa experiência. O time foi muito brincadeira até hoje, cara. Até hoje o time foi muita brincadeira. E quando começar a ficar sério, pode começar a ter torcida, ter patrocínio, mais... dá para ter mais longevidade você participando de time, competindo por time, né? Por isso que o Froen tá no time, ele parou no individual e foi para time, e olha aí, cara. Quando que ele vai parar? Quando ele quiser, cara. Entendeu? Ele pode competir mais 10 anos por time, se ele quiser. Bom, vamos falar sobre o dia, né? Melhor do que falar sobre as provas, assim, individualmente, cada um, eu acho que vai ficar muito maçante. Vamos falar mais sobre o dia. O que vocês acharam sobre o primeiro dia de competição lá no individual? Aqueles 2 eventos, né? Fala aí, Pedro, você que teve o seu atleta aqui. Eu acho que o destaque não tem como não falar que o destaque do primeiro dia foi a expectativa da prova e dos cortes, né? É uma coisa que eu tô acompanhando os atletas aqui, ainda tá todo mundo falando aí, mas será que selecionou os melhores ou não? Eu acho que aquela primeira prova, para mim, foi um evento bem CrossFit, foi legal, acho que deu uma bela de uma peneirada, a gente perdeu o Tim Poulsen lá. Eu até agora eu não conversei com o Dave, eu vou me encontrar com ele amanhã para saber o que aconteceu, mas ele ficou na corda. Acho que ele não chegou nem no quarto round, porque ele é um atleta muito pesado, mas mesmo assim, né, um atleta do nível dele, de 2 games, de estar top 30 do Open há 3 anos, não era para ter falhado, mas eu achei que foi uma prova justa. Não, o seu atleta, cara, de 10 vezes ele ia falhar uma só, cara. Ele falhou justamente nessa daí, cara. Deve ter sido uma combinação de fatores. Eu vi ele se explicando lá. É uma combinação de fatores que a gente não consegue analisar. Isso não foi condicionamento físico, foi uma combinação de fatores negativos para ele. Porque se ele fizer essa prova mais 10 vezes, mais 9 vezes, ele vai fazer melhor que os 75, os 73 que foram cortados, cara, sabe? Foi alguma coisa, ele ainda nem ele deve saber, mas alguma coisa não estava legal para ele. Entendeu? Então, às vezes a cabeça, assim, ele está com uma sensação, ele de repente aquele bolo de gente correndo, ele se perdeu a estratégia, se desconcentrou ou pegou alguém como referência e era alguém errado. Alguma coisa aconteceu. Mas se ele fizer essa prova hoje sozinho lá no box dele, Palas, né? O Palas. Se ele fizer essa prova hoje, ele vai fazer 3 minutos mais rápido. Eu concordo também. Eu não vejo como o Tim caiu naquela primeira peneira lá, sinceramente. Um atleta nível dele, acho que, tipo assim, ele pode não ter falado nada, que nada aconteceu, até para não parecer que ele tá dando desculpa, né? Que isso também não é legal. Não é legal ficar. Você foi cortado, aí você fica dando desculpa porque foi cortado, né? Ninguém Foi o quer. melhor atleta, né, que foi cortado, não foi isso? Nesse primeiro corte. Teve o Street Horner também, né? Tiveram alguns atletas. Acho que, se eu não me engano, 3, foram 3 ou 4 atletas que foram cortados nesse primeiro, que eram bem conhecidos, assim, bem bons. Mas, tipo assim, alguma coisa. Pode ser que ele nem saiba, mas alguma coisa não tava boa com ele, cara. Porque o nível do cara, tipo assim, o nível do cara é absurdo, cara. Não tem como. Não tem como ele ter perdido. Tem como ele perdeu, né? Para os outros 75, mas é absurdo o nível do cara. Tipo, alguma coisa tem que. Alguma coisa não estava certa para ele ter essa E essa é a performance ruim. típica situação que o atleta vai ficar tão puto que ele vai ir muito bem na próxima temporada só de raiva, sabe? Ele, Ó,
Ele vai abrir a próxima temporada, isso ele falou. Mas eu achei legal, o Dave Castro falou no último dia também, que acho que todo mundo ficou meio engasgado, né, com essa sensação de que talvez não tivesse selecionado os melhores. Mas acho que ele deixou bem claro que ele não tem que estar preocupado com o que ele vai pôr. Ele vai pôr o que ele quiser pôr e essa é a ideia. Se você não está preparado em tudo, se você der azar, a Dani Spigli, que foi uma que falou, pô, veio todas as provas que são as minhas maiores fraquezas. Azar, a ideia do CrossFit é que você não tenha fraqueza. Então, eu não vou me preocupar se eu vou perder atleta bom ou não. Você que se prepare e ponto final. Essa é a ideia do CrossFit, né? A minha única questão aí foi do ginástico ter selecionado tanto os atletas, assim. Eu teria colocado algum elemento de objetos alternativos, strongman, no meio do caminho aí, só para, sabe, dar uma peneirada melhor, porque o Fraser e a Tia iam passar tendo qualquer coisa. Se tivesse até bolinha de gude, eles iam passar, mas os outros atletas talvez tivesse alguma coisa que selecionasse, não, porque o primeiro corte foi tá certo, teve corrida, snatch, mas snatch é uma carga boba, corrida todo mundo sabe, corre 400 metros sempre. Eu diria que o legless foi onde a galera meio que ficou descansando mais, né, principalmente as mulheres. E a segunda prova é o handstand walk, que deixou uma galera para trás. Quase eliminou uns elites, né? Então, dois movimentos ginásticos. A primeira prova eu achei mais equilibrada. Eu não acho que, mesmo para quem tá lá, snatch com 84 quilos é tão bobo assim. Eu acho que separou também, foi um bom separador para força. Vamos botar assim, força e técnica, né? Mas eles fizeram no mesmo ritmo, é isso que eu quero dizer, entendeu, Axel? Eles fizeram, todos os atletas lá, os 50 melhores atletas do mundo, sei lá, eles fazem 84 quilos de snatch no mesmo ritmo. Agora, legless já não é no mesmo ritmo, foram 12 legless. Para homem foi foda. Para as mulheres, então, foi quatro só finalizaram, né? Para mulheres, eu acho que tinha que ter sido menor também. Mas aí que eu acho, tipo, 12 legless, para mim, todos os 50 melhores atletas têm que fazer praticamente no mesmo ritmo. Mas o descanso entre um e outro, entre um legless e outro, varia muito entre os atletas, entendeu? Não, então, eu entendi, mas, tipo assim, pra mim, 12 legless não pode tirar um dos 50 melhores atletas do mundo também, entendeu? 12 sim, não é um número tão grande assim. Não, a questão aqui que é o ginástico, nas duas primeiras provas, o ginástico foi muito forte. Legless e handstand walk são movimentos complexos, cara. Entendeu? Não, exatamente. Ele ainda botou o handstand walk depois de uma fadiga, né? Depois de um remo e depois de 66 repetições com kettlebell. Se fosse assim, 400 metros corrida, 21 chest to bar e 7 squat snatches, ia selecionar os melhores também. Só que ia ser diferente, entendeu? 21 chest to bar não é um movimento, porque você usa muito keeping e tal, e já o legless, se travar seu antebraço, meu amigo, já era. Se o seu antebraço ficar duro, se a circulação sanguínea não estiver boa lá na hora, lá o seu antebraço ficou duro, acabou, cara. Sabe? Se você não fez um recovery bom antes para chegar lá bem, acabou, você não trava, você perde um movimento, você se ferrou já. Então já teve gente que fez, em vez de 12, fez 13, porque perdeu um. Aí faz 14, daí entra numa bola de neve, sabe? Então, o movimento ginástico complexo nas duas primeiras provas, para mim, é uma coisa que eu criticaria, entendeu? Eu gostei da prova de handstand walk, achei legal. Mas o legless talvez... tipo assim... eu não sei se eu colocaria nessa peneira. Quinta-feira foi isso, né? Aí já cortou mó galera. Eu tô com o masculino aqui aberto. Cortou o Tim Poulsen, cortou o Paul Castilho, que já foi atleta games, cortou o Street Cortou Horner. 100 pessoas no primeiro dia. Cortou o Jean-Simon Roy Lemaire, que é do Canadá, também estava no top do Open. Aí na segunda prova, no segundo corte, caiu muito menos nome conhecido do que no primeiro corte. Olha que bizarro. Caiu o Hunter McIntyre. Caiu o Hunter, mas o Hunter ia cair de qualquer jeito, né? Não tem jeito. E você viu que a prova desse corredor de obstáculo, que foi ganhou um convite lá, a prova do dia seguinte era dele, né, cara? Aquela prova ele ia ganhar. Mas o Lucas Rogberg correu muito bem, cara.
Lucas Rogber Ah, mas correu, ó, porra, era a 24 praia do minutos. cara. Se ele não ganhasse, era bom se ele se aposentar no esporte dele, cara. Porque os caras correm com mochila, com peso toda hora. Eu acredito que essa prova foi colocada especialmente pro cara, entendeu? Eu acredito. E o cara foi lá e fez o papelão de ser eliminado no primeiro dia. Porque eu acredito Nossa, que essa prova caiu especialmente pro cara, meu. nossa. Olha que bizarro no feminino aqui. 117, eram 134 mulheres, né? 17 empataram na posição 117. Que Travaram foi, no que legless. foi não fazer Travaram. nenhum leg. Então, mais 3, 6, 9, 12, mais 14 pararam na posição 102, que deve ter sido um legless. Deve ter sido isso. Mais 10 pararam na posição 92, que deve ter sido 2 legless. Primeiro round. Se tiver, tipo assim. Eu já vou Não misturar teve tudo. chest to bar, né? Lembrando aqui, não teve Não, chest to bar, não né? teve chest bar, não. Então, colocasse chest to bar, cara, ia ser muito mais crossfit ainda. Não, é óbvio, legless também é mais crossfit, mas legless é um movimento muito, muito complexo, cara. É um movimento que já tirou vários atletas da elite, entendeu? Para fazer uma peneira com um monte de atleta que é bem, bem abaixo do nível dos melhores que estavam lá, tinha atleta lá que ele não ganha de atleta do meu box, né? Tinha atleta lá que é campeão nacional, mas não, lembra que a gente falou? Tinha 3, ele é de um país que tem 3 boxes. Talvez o legless foi muito agressivo para esses atletas, entendeu? Eu colocaria um chest bar, cara. Não teve thruster, né, cara? Não. Não Aí teve na também, né? sexta, Teve thruster. aí na sexta foi o sprint couplet, que foi o, o sled, bar muscle up e sled. Também era uma prova ginástica. O sled não é aquele peso que tava, meu irmão, não era uma prova ginástica. E o sled, é isso que eu falo, tipo assim, sled, para você cortar, você fazer corte com um elemento que não é igual para todo mundo, o sled não é igual para todo mundo. Cada raia roda de um jeito, cada raia pode ter um buraco, a grama pode estar mais alta. Entendeu? Isso é isso que eu não é que aceitar, foda-se, né? Eu tenho que aceitar. Tipo, o cara o Dave Castro tá cagando pra mim, nem sabe quem eu sou. Mas é isso que eu não gosto, entendeu? O sled é muito variável. A gente viu vários atletas que o sled embicou. Pode ter sido culpa deles? Pode. Pode não ter sido? Também pode. A gente viu isso com o Calipa. Lembra aquele sled que o Calipa tava lá, 2014 ainda, né? Acho que foi 2014, não foi que ele ficou em terceiro? O Fraser ficou em segundo e o Calipa em terceiro, 2014. Foi isso mesmo. O Calipa ganhou Double Grace na final. Ele pegou em terceiro. Então. Teve aquele sled diferente. Lembra? Um sled que tinha... Era um desenho um pouco diferente, que não tinha peso parecia um de carro, anilha. né? Parecia um Isso. carro e empurrava baixinho. Isso. Aí todo mundo falou, tinha linha que estava correndo mais rápido, tinha raia que estava correndo mais rápido, e tinha raia que estava mais devagar, tinha raia que tinha buraco. Beleza, aí você bota... puseram mais leve. Por isso que eles puseram mais leve. A chance de dar isso daí é diferente. Mas na volta, pega também. do sled foi engraçado, né? A volta do sled a galera travou, né, cara? Travou o sled, foi muito devagar a volta, né, cara? Ô, Axel, mas pra quem nunca... Eu que fui 2 anos, já os 2 últimos anos pra lá, às vezes falando isso, às vezes eu tenho que ter a impressão que é tipo um campo de várzea o negócio. Não é. Pelo menos no visual, se olhando assim, parece um campo perfeitamente uniforme, cara. Não é muito bem... Não é um campo de várzea não, galera, de jeito nenhum. É muito bem feito, cara. Claro que pode ter uma diferença, é muito bem feito. Mas tem, cara. Mas tem, entendeu? Aí você... É o que basicamente, eu acho que o que o Kausch falou. Eu gostei muito, tá? Eu tô criticando para quem tá ouvindo, né? Eu tô botando crítica, mas eu gostei muito do Games. Eu só acho que as provas pros cortes não podiam ser um pouco diferentes. Isso daí vai dar pano pra manga, não é só a gente que tá falando, né? Muita gente, os atletas estão falando. Eu acho que podia ser um pouco diferente. Tá polêmico, mas, cara,
foi um show, né? Foi um Não, espetáculo. isso aí isso aí, Consagrou quem é realmente sim, os melhores. Então não tem o que falar. Cortou um monte de gente, cortou. Mas, cara, o melhor foi o melhor ganhou. sim, Acabou, cara. Então sim. testou o melhor, testou. Então ele ganhou. Então acabou. Se ganhasse o cara do corrida de obstáculo, cara, ia ser um mico, sabe? Se ganhasse algum atleta fora a Tia Claire, também ia ser, cara. Porque a Tia Claire ela tá nadando de braçada. E o Mayhem também, cara. Então, assim, as provas foram polêmicas. Eu tenho uma teoria, né? Uma teoria que eu acordei no meio da noite hoje e fiquei pensando sobre isso. Não tô brincando, não. Não consegui mais dormir, cara. Pode falar, Rec, fala a sua teoria. Agora que você falou, pô, que não dormiu, fala aí. O CrossFit Games, ele começou a se afastar muito da marca CrossFit, na minha opinião, em termos do que a CrossFit, marca CrossFit propaga. Né, que ela propaga várias coisas que consciência, técnica, é para todos, respeitem a progressão, tal. Então, acho que teve falou assim, ó, cara, o game está destoando e está até atrapalhando a mensagem que a gente quer mandar. Vamos fazer coisas que voltem para a raiz do nosso livro, aqui, tá vendo o livro Level 1? Voltem para a raiz dele e que sejam coisas mais próximas de todo mundo. Então, assim, o CrossFit fala que ele trabalha as 10 capacidades físicas. Deu para ver que as provas, não todas, mas as provas, muitas provas foram muito específicas, né? Isso não é normal. Às vezes tem uma brincadeira misturada. Por exemplo, a prova de Strongman com handstand walk, lembra? Vocês lembram? Foi Essa prova. 2017. Então, misturou aí um ginástico com um Strongman. Eu acho demais isso, cara, porque isso é CrossFit. A CrossFit é, na verdade, você ter todas as capacidades físicas. Só que eles separaram esse ano de uma forma única, até mesmo para a ciência poder medir o que é um atleta de CrossFit, né? Então, assim, eles pegaram aquele sprint, eles vão medir a velocidade, foi medida a velocidade de um atleta de CrossFit. Depois eles pegam aquela prova de clean, foi medida a força e potência, não medindo o clean jerk e o snatch, imitando o esporte. Na verdade, o CrossFit, eu tinha uma percepção, falei, cara, eles não querem imitar, eles querem só usar elementos iguais e falar que os atletas também fazem os mesmos elementos, mas eles não querem mostrar que o atleta de CrossFit no Games vai ser melhor que um atleta de LPO. Mas teve uma prova de força e potência pura, né? Que foi uma repetição de clean só. Teve essa prova de velocidade, que foi o sprint. Teve a prova de ginástico, que foi o Mary. Teve a prova de natação, pode dizer o quê? Natação e também, se você for ver, né, como você colocaria a capacidade física aí, Pedro? Uma resistência de força, né, cara? Ou esses 1.000 metros, que eu não sou da área da natação, mas esses 1.000 metros não gera nenhum ácido lático, não é um tiro, 1.000 metros? Ou você tem que ponderar e entra no endurance? Entra no endurance, não é. Então, foi um endurance. Acumular, você para ali. Então, foi uma endurance. Então, tinha duas provas de endurance, só que uma prova de endurance fora da água e uma prova de endurance na água. E com outro objeto também, que é a prancha. Mas é que no final os atletas estavam meio ofegantes, parecia que tinha travado lá a musculatura da galera. Isso que eu percebi. Trava porque eles não são técnicos também, né? Por isso eles sem técnicas faz muita força para remar, né? E então esse games eles deram uma simplificada nas provas em termos de capacidades físicas, mesmo porque se o Glassman levou uma equipe lá para mensurar, uma equipe de cientistas, médicos, para mensurar o desempenho desses atletas, eles vão conseguir dividir muito melhor. Por exemplo, como eu falei, Strongman com o handstand walk que teve da outra vez, o médico vai mensurar como um desempenho de uma capacidade tão misturado com outra.
Então, dessa vez, a Mary é uma baita mensuração a Mary que teve. Só que é chato de ver, cara. 20 minutos AMRAP, cara. Sabe? A gente ficou lá vibrando, narrando tal, porque a gente sabia o que estava acontecendo, sabia que tinha atleta que estava usando outras técnicas, tal. A gente foi narrando, informando para a galera nos animar. Mas a galera gosta de ver o atleta passando sufoco. E um AMRAP parece que ele tá tudo bem, cara. Ninguém tá todo mundo igual, fazendo ba, 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 entendeu? Mas para mensurar a capacidade física naquele momento foi sensacional, ainda mais o de habilidades e movimentos só ginásticos. Daí teve a prova só de força e potência, teve a prova só de velocidade, teve a prova só de endurance, teve a prova... É isso que eu quero dizer. E, por exemplo, a do pegboard com o clean jerk alternando as pernas, e o snatch com o dumbbell, e o clean jerk alternando as pernas, e o double under. Isso foi uma prova do quê? Coordenação motora e precisão. Então, para mim, eles juntaram o que a CrossFit propaga em cursos, em mensagens e filosofia com o Games. Alinharam os dois, entendeu? Para não ficar um negócio... Porque o Games começou, 2015 em diante, começou a virar meio que um... Vamos pegar os atletas... Quando chegou o pegboard, vamos pegar os atletas prevenidos, vamos misturar tudo, eles têm que se virar. Que para medir o atleta de CrossFit é ótimo, só que para as pessoas de fora, eles acham que é uma confusão total, não dá para saber. Agora não, eles conseguiram deixar mais claro as coisas, as provas ficaram mais claras para você conseguir analisar os atletas. E você consegue, num curso de Level 1, explicar todas essas provas. Você consegue falar, lembra aquela prova tal? Foi velocidade. Lembra aquela prova tal? Foi coordenação motora. Simplificaram muitas coisas. Aproximaram. E outra coisa também é que tiveram muitas provas que dá para muita gente fazer. Então, simplificaram muito. A do sled dá para fazer, a do sprint dá para fazer, a da corrida com mochila dá para fazer, a prova mais difícil foi a do pegboard, que é um elemento difícil das pessoas terem pegboard. Mas mesmo assim era uma repetição, né? Mesmo assim era uma repetição de 5 rounds só. Ultimamente a gente tem visto 5 rounds, eram 4 rounds, 5 rounds de 3, 4 repetições. E esse ano foi uma repetição só. É o primeiro Games que eu vi que dá pra fazer ele quase inteiro dentro de um box, cara. Então, isso aí tem seu lado positivo. Eles alinharam, é isso que eu quero dizer, eles alinharam. Porque verdade, tá distanciando, entendeu? Verdade, tá distanciando. Foi uma ótima análise, foi uma ótima, valeu a pena você acordar no meio da noite para ficar pensando nisso. E eu analisei, depois de pensar isso, eu tava vendo, se você analisar as colocações do Open, tá muito próximo dos atletas que ficaram entre os 10 melhores. A gente tem o Fraser, né? A gente tem o Scott Pentic, o Hepner. A gente tem muitos atletas, porque o Open foi mais parecido com Games dessa vez, né? O que estava acontecendo era Open e regionais. Eu lembro que eu encontrava a galera, né, os meus colegas de profissão. A gente fala, puta, cara, o Open regional é uma coisa, o game sai totalmente da casinha, cara. Que a ideia é misturar tudo. Beleza, foi uma experiência legal. Mas agora não. Saiu os regionais, agora é Open e Games alinhados com a filosofia do CrossFit. Os três estão alinhados. Então, assim, a galera que foi bem no Open foi bem no Games também. Tem muita gente. Depois dá uma olhada lá. Tô pensando numa coisa aqui agora também. Antigamente, o teste era uma temporada, né? Não era só o Games. O teste era o Open, você tem que passar do Open, você passou do Open, você tem que passar dos regionais, você passou dos regionais, você tem que passar do Games. Por ter várias maneiras diferentes agora de você se classificar e não ter toda essa estrutura de você ir passando de fase, vamos botar assim, né? E você ir passando de fase, eles podem ter pego o que eles priorizaram no Open a vida inteira, né? Nos últimos 10 anos de Open, 9 anos de Open. 8, né? 8. Começou em 2011. 8. E, por ser isso o principal, eles colocaram no Games. Vai ver, isso é o principal. Vai ver, isso é a principal missão da empresa, né? É o principal... É o que eles acham que mais traduz o melhor condicionamento, o atleta com melhor condicionamento, o atleta mais fittest do mundo. Só que agora o Open
não ser uma linha direta, né? Você não tem que obrigatoriamente passar pelo Open. A única maneira deles testarem isso é repetindo mais ou menos as mesmas características no game. E aí, Pedro? Faz sentido essa sua visão também. Mas eu não sei, eu acho do ponto de vista esportivo, eu ainda acho que o games tinha que ser uma coisa. Eu Eles, acho que... eu acho que eles podem diferenciar uma coisa da outra, cara. É que a gente fez faculdade de esporte, eu gosto muito de esporte, acho que a gente quer ver o pau comer, como diz o ditado. Eu acho que o cara tinha que ser o mais criativo possível, lógico que não. Não, eu adorava, cara. Essa prova do Strong com o Handstand Walk foi demais, cara. Por isso que eu tô citando ela várias vezes. Agora, Mas foram duas habilidades completamente opostas, né, cara? Era isso que eu queria ver, era isso que eu gostaria de ver também. Não, era muito mais show, só que distanciava da filosofia da marca, cara. Entendeu? Agora Assim, ninguém conseguia fazer aquela prova, só meia dúzia de atletas no mundo. Agora não, cara. Todo mundo, todo box tem alguém que consegue fazer a final, cara. Tá, entendeu? Então agora vamos pensar do outro lado. Lembra, Rei, que a gente já conversou sobre no seu episódio 75 lá, você falou que as pessoas têm que começar a diferenciar. Tinham que começar a diferenciar o games, né? Quem tá lá no games é atleta, a gente é espectador, a gente tem que admirar o que eles estão fazendo. Agora eles estão querendo meio que mostrar pra gente que a gente também pode fazer o que os melhores atletas do mundo fazem. Ótima pergunta, eu tenho uma ótima resposta. Então, calma, deixa eu terminar meu raciocínio. Pra mim, como o Pedro falou que prefere ver da outra maneira, você falou que prefere ver da outra maneira, eu prefiro ver da outra maneira. Eu acho que o espetáculo foi muito maior nos anos anteriores. Isso abre espaço para um campeonato com estrutura como o Rogue, como o Dubai, pegar e virar o Games. O Games simplesmente vai ser colocado. Mais um campeonato, e um campeonato que tem muito dinheiro, como o Rogue ou como o Dubai, vai virar o show principal. Bem colocado isso daí. Realmente, os sancionados eles têm a liberdade de fazer o que quiserem, pode virar esse show aí que a gente está falando que a gente gosta, né? De misturar strongman com ginástico, misturar um monte de coisa, colocar coisa diferente, inventar moda, tal, meio que sem seguir nenhuma filosofia. Mas o que você falou agora do que eu falei, o games é uma coisa, as pessoas têm que mais assistirem, tal. Cara, isso. Eu assisto NBA e vejo o LeBron James lá, como eu citei lá no episódio 75. Cara, quando eu tô lá, se você falar, vamos lá no Ibirapuera lá, que ninguém tá aqui em São Paulo, né? O Axel tá em Niterói e o time em Nova York. Mas se você falar, vamos lá no Ibirapuera jogar um basquete, cara, eu quero brincar, eu não irei saltar 3 metros de altura, enterrar uma bola de costas, já entendi, mas eu irei brincar de ser o LeBron James, cara. Entendi o que você quer dizer. Eu estou na quadra jogando a mesma bola que ele joga na mesma altura de uma cesta, e ele me inspira, mas eu não estou me iludindo de estar lá querendo ser um jogador de NBA. Então o CrossFit tem que parar de iludir as pessoas de quererem estar lá, e sim só os atletas que têm talento para isso e seguem toda uma estrutura para isso, mas também as pessoas têm que se inspirar e falar, cara, vamos fazer essa prova do Games, eles vão fazer o dobro, 3 vezes mais demorado, né? Essa 30 muscle-ups, você acha que a galera vai fazer em quanto? Vai ficar lá, se não puser cap, vai fazer em 20 minutos, 30 minutos, cara. E as próprias as meninas, os homens que não são atletas nos box, scale, eles conseguem fazer a prova anterior da final, cara, do Toast to Ring e Airbike. Só que vão fazer no tempo que foi feito lá, em 5 minutos e meio? Não, vão fazer em 12 minutos, cara, sei lá quanto. Só que conseguem fazer a mesma prova. Isso inspira. Eu não gosto que as pessoas se iludam, mas que se inspirem é uma coisa, se iludir é outra. Eu sempre joguei handball, fui atleta de handball, me inspirava nos caras jogando handball. O Bruno, que é de Niterói aí, que joga handball, foi um dos melhores atletas de handball que eu já vi jogar, fintava. Eu não conseguia fazer a finta do cara. O cara se jogava de lado, ele arremessava no gol de paralelo ao chão, cara, sabe? Mas ele inspirava e assim, eu jogava com referências. Mas eu não tinha pretensão de jogar na liga oficial da Alemanha
que ele jogou, cara. Eu sabia a realidade para mim. Eu falei, primeiro que eu não quero ser atleta de handebol para viver disso. Tô tendo uma experiência de ser atleta. E segundo que, cara, eu não tenho a habilidade dele. Eu gosto de jogar aqui na faculdade, eu participei de campeonato federal também, mas handebol até hoje é uma para amadores, né, cara? Quem ama mesmo, porque quem vai se sustentar em handebol? Ninguém. Então, assim, é inspiração. Então, o Games, ele se aproximou mais das pessoas, mas as pessoas têm que entender que, ó, quem tá lá é foda demais, cara, sabe? Não queira estar lá. Só se você tem um talento e uma estrutura para poder tentar estar lá um dia. Mas admire, se inspire, faça a mesma prova, vai lá, vamos fazer a do Toast to Ring, galera, vamos, com airbike, vamos. Não, põe remo, não tem airbike para todo mundo, põe remo. Nossa, eu fiz a prova lá, aqui no Games, a mesma prova. Cara, isso vai ser demais. Tanto é que amanhã eu pus na Sampa já, na Bunker Sampa amanhã não, vocês estão escutando na quarta, né? Nessa terça-feira, não tá reformando lá, não tá com argola. Eu pus remo, 800 metros remo, pus 66 double kettlebell, shoulder to overhead, só que para os scales eu pus com a barra, porque o kettlebell vai cansar muito mais, né? O unilateral. Só que para o RX Plus eu coloquei 66 e pus handstand walk para eles e andar de urso para o scale, que não foi a adaptação que teve no Open, andar de urso para handstand walk. Beleza, cara, vai todo mundo ter uma experiência do que foi uma das provas, a prova que eliminou uma galera também dos games. Uma experiência, cara. Só que eles vão ver, putz, cara, nossa, quem conseguiu fechar essa prova? Nossa, não sei quem fechou. Caramba! Inspiração. Mas você não acha que, devido à maneira que a maioria das pessoas, pelo menos que a gente vem visto, tanto que a gente comentou isso, vem se relacionando com o esporte, você acha que não vai ser mais difícil ainda agora, ao invés delas se inspirarem, elas acharem que, tipo, que podem estar lá, entendeu? Então, mas o Glassman está fazendo todo um trabalho para os treinadores, donos de boxe, para quem está na cabeça dos ambientes que o CrossFit é praticado, lançarem a mensagem para não iludir esse cara, entendeu? A mensagem é: venham treinar porque faz bem para a saúde, venham treinar porque vocês têm mais qualidade de vida, venham treinar porque aqui é bacana, vai fazer bem para você. Essa é a mensagem. Quem não está escutando essa mensagem, que são poucos hoje, pode se tornar obsoleto de ficar iludindo para falar, vamos formar atletas, né? Vamos lá, vem cá, eu só quero ter atleta. Vocês vão para o Games um dia, vai lá, quebra um monte de gente, outros se frustram e a sociedade acha que o CrossFit é só para atleta, como é o triatlo, por exemplo, aqui, que é uma prática esportiva interessantíssima para a saúde, só que eu mesmo falar assim, pô, nunca fiz triatlo. Por quê? Porque eu não quero ser atleta de triatlo. Eu mesmo tenho essa concepção que sou da área. O triatlo não vende a imagem de que você pode fazer triatlo para a sua saúde. Ele vende a imagem que se você fizer triatlo é para você ser atleta. O CrossFit entrou na mesma ladainha aqui na sociedade no Brasil. Ah, não faço. Você pergunta na rua, você ouviu falar do CrossFit? Já. Por que você não faz? Não é para mim, eu não quero ser atleta. Isso está ferrando a galera. Está tirando a galera do boxe. Então o Glassman está tentando mandar uma mensagem que é para a saúde. Se a galera não falar isso, eles estão estragando o próprio negócio deles. Porque atletas são poucos. Então, a ideia é de começar a dividir. Ó, o atleta está aqui e você está aqui. Mas vocês fazem a mesma coisa, só que para você ir para lá, não rola. Fica aqui. Eu não consigo assimilar muito essa preocupação do ser atleta no CrossFit ou não. Eu acho que talvez aqui eu tenha visto isso menos também. Eu acho então, difícil. pode ser, porque aí a cultura acho que já é um pouco mais diferente, né? Eu acho que aí as pessoas já veem mais o CrossFit como uma prática esportiva, qualidade Porque de vida. eu não vejo diferente de outras modalidades, cara. Eu, como fui técnico de natação há muito tempo, cara, quantos moleques vieram pra mim e falaram, eu quero ver o Cielo nadando, eu quero um dia chegar lá. Cara, eu nunca ia falar pro cara, não dá. Aliás, eu tenho, se alguém conhecido escutar, a gente tem um amigo, o Guga, que você já conheceu, que ele estava aqui em casa também, que ele chegou a falar isso pro Marcelo Quiriguini, que hoje ele está no topo, já foi para 3 Olimpíadas. O Guga falou isso para ele na Reebok. Ele chegou e falou, como faz para nadar com esses caras aí?
tinha uma equipe do Pro 16, o Guga falou, puta, esses caras são nível olímpico, cara, não dá pra você não. Ele tinha 16 anos. Ele tinha 16 anos, ele era nadador de academia. O Quiriguini hoje ele foi, acho que um dos melhores nadadores do Brasil e do mundo, né? Ele tem feito final de mundial, final olímpica. Então isso é uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Eu acho que eu deixo a própria estrutura desacreditar a pessoa se ela não é mentalmente preparada, né? E eu não posso imaginar que alguém que queira competir no CrossFit também eu teria uma postura diferente. Eu acho que se o cara tiver um bom técnico, o cara vai falar, não vai meter o cara para se fuzilar com um monte de peso. Vai Então, hoje aconteceu comigo exatamente mecânica, isso. volume, né? Seguir Exatamente isso que vocês estão falando. Deixa a realidade derrubar o cara se ele não é mentalmente preparado para ir longe. Acho que é foda você chegar eu só não sei se eu tô fazendo uma comparação exatamente com isso, mas eu vejo como uma Você deu um exemplo, 16 anos. Moleque de 16 anos vem para mim e fala que era ser atleta de CrossFit pro Games, eu falo, opa, simbora, você tem 16 anos, cara. Provavelmente você não tem vícios, você não tem traumas, você não tem muitas coisas aí te atrapalhando, não. Que é o Malheiros, que começou com 14, 13 anos. Agora, aparece cara com 25 anos lá, que foi atleta de jiu-jitsu, ou fez só musculação falando que era ir pro Games, cara, é outra história. Entendeu? Mas hoje apareceu exatamente essa situação comigo, cara. Ô, Thiago, queria que você montasse planilha pro meu atleta, e ele falou para mim que quer tentar ir pro Games um dia, cara. Daí sabe o que eu falei para ele? Hoje mesmo, cara, que bom a gente tá tendo essa conversa. Eu falei, olha, cara, ele falou assim, o dono do box falou, eu sei que você vai rir, mas o meu atleta falou que quer tentar ir pro Games. Eu falei, cara, eu não vou rir, cara. Engraçado é quem quer tentar ir pro Games e não faz todo o esforço para isso, né, cara? Então, assim, não é só ter condicionamento físico, tem várias coisas, vários elementos que você precisa executar na sua vida, várias coisas que você precisa abrir mão, inclusive treinar num dia frio, num dia que você está chateado, e treinar um negócio que você odeia, são várias coisas para você poder chegar lá no Games. E você pode chegar. O que eu não quero é iludir pessoas que acham que vão fazer uma coisinha mais ou menos e vão ter chance de ir. Como eu já tive aluno reclamando que até saiu da Sampa lá faz uns 3 anos. A gente queria ser atleta de elite, queria ser atleta de ponta e o Thiago não faz planilha para isso. Eu falei, tá, não, eu faço para vocês. Vocês têm que treinar das 10 ao meio-dia. Não dá, eu só consigo treinar das 6h30 às 7h30, no horário normal de boxe. Eu falei, então não dá para você ser um atleta, cara, de ponta como você quer ser. Ficaram um pé da vida e foram embora, cara. E até hoje estão treinando, mas não são atleta nem chegarem perto de ser atletas de ponta, não são nem atletas. Não dá, cara. Então, essa ilusão que eu não quero pôr na galera. Agora, você quer tentar ir pro Open? Beleza. Então segue esses passos aqui, ó. Você vai ter que tomar sopa de pedra, vai ter que subir na montanha às 5 da manhã todo dia com uma mochila nas costas, cheia de tijolo. Você vai ter que pular no lago frio. Você quer continuar indo para o Open? Ai, não sei. Não, posso só treinar aqui e ficar amigo da galera? É isso, cara. Jogar um balde de água fria e já falar, ó, você quer ir? É foda chegar lá. É foda. Pra caralho. Eu acho que esse ponto aí que o Rec tocou, acho que é o principal mesmo. É parar tirar da cabeça das pessoas, porque principalmente, né, lá no começo a gente viu Garrett Fisher com 2 anos de CrossFit chegando no Games, o próprio Adrian Mundweiler lá, que tava no top 10 agora, o campeão nacional da Suíça, ele começou a treinar CrossFit em 2015, já foi pro Games duas vezes, né, foi ano passado, foi esse ano. Isso não quer dizer que é fácil, né? Isso não quer dizer que é só você fazer uma planilha que você vai conseguir de jeito nenhum. Vai precisar de muita... Quem prestou atenção na entrevista do Fraser está começando a ver quanto trabalho necessita, né? Ele agradecendo a toda a equipe que está ao redor dele, que tira tudo das mãos dele para que ele possa treinar 8 horas por dia sem se preocupar com nada. Porque a preocupação também faz parte, né? O estresse também faz grande parte, né, na performance. Então, é uma coisa muito difícil de se conquistar, chegar no nível que aqueles caras estão. Não, e você falou do Gary Fish, mas ele tem totalmente um know-how esportivo, ele foi atleta a vida inteira. Então, é isso que a gente não vê, né? É isso que ninguém vê. Não, ele treina 2 anos. O Adrian Mundweiler também. Você viu, o moleque é forte pra caramba, ele na bike ano passado, ele ganhou bem,
ele pedalava pra caramba, ele é conhecido por endurance. Então, é todo background, né? Cada pessoa é uma pessoa. Não adianta a pessoa achar que E nunca aí fez que entra nada um na vida. treinador que tem que ter essa percepção se realmente você está iludindo o cara para ter mais um aluno ou se o cara realmente tem chance de alguma coisa, né? Mas a ideia é os treinadores, a galera que trabalha com CrossFit, que dissemina isso, começar a falar a verdade, cara, e não iludir. Qual é a verdade? Não, vem aqui, vamos treinar. Vou ver se você tem técnica boa, se você aguenta o treino, se você não, se você está disciplinado, vamos lá. Putz, cara, ó, tô vendo aqui, ó, cara. Putz, foi o que eu falei para os alunos, eles foram embora. Falei, ó, 1 hora por dia, treinar se treinar 1 hora por dia, eu não consigo fazer você se tornar um super atleta, cara. Não dá, cara. Esquece, ficou bravo, foi embora, cara. Quer milagre? Não. Quer ser iludido? Não, não vai. Então, o CrossFit tem que parar com essa ideia de querer pôr na cabeça das pessoas serem atletas em 3 meses sem a pessoa nunca nem ter feito esporte na vida dela. O que é bonito é um cara que nunca fez esporte na vida dela, de repente fazer 30 box jump numa caixa de 60 centímetros e falar, cara, eu nunca tinha saltado na minha vida, olha só o que eu fiz hoje. Exatamente. Ou Exatamente. subir o meu aluno 120 quilos subir no rope climb, cara, sabe? Depois de 2 anos trabalhando para ele subir, ou uma aluna acertar o double under, isso que é legal pra caramba, sabe? E não ficar iludindo, porque você ilude, ele se frustra. Ah, vai lá, se inscreve na seletiva, não sei, vai lá, tal. Vai lá, fica mal pra caramba, fica em 500, se frustra, porque não aguenta a frustração, entendeu? Então, o CrossFit no Brasil, ele tem que começar a disseminar a qualidade de vida, a diversão de assistir o esporte. Você pertence a uma coisa que é legal de assistir, por isso que os eventos têm que ser mais estilo games, BCC, que foram eventos que a metade deles foram eventos com menos atletas para você valorizar mais os atletas e conseguir entender melhor o que está acontecendo, atrair mais um público para isso, trazer essas pessoas para praticar uma coisa legal sem ficar iludindo e frustrando elas. Eu fiz isso com vários alunos que chegaram com uma perspectiva e eu fui aos poucos tirando essa perspectiva deles, porque eu sabia que pela rotina do cara, pela dinâmica da vida dele, pelo potencial das coisas que ele estava aprendendo, ele não ia virar um atleta e ele ia se frustrar, ia parar ou se machucar. E você vai tirando isso, você vai tirando, até que o cara hoje adora, ama treinar, ama falar sobre o assunto, assiste tudo, escuta a gente aí no Elite Connection e desencanou de querer ir para alguma competição ou para um games ou campeonatos aqui pelo Brasil. Eu não estimulo meus atletas na Sampa, meus alunos na Sampa a competirem. Eles fazem o Open sob o nosso olhar. Ao longo desses 5 anos eles fizeram o Open e o Sampa Games. Eu não falo para eles irem em competições externas competir. E as competições têm que começar a mudar também, cara. Tem que começar a ter uma organização melhor, serem mais seguras e terem de repente uma peneira antes ou fazer competições com provas que não exagerem. Eu organizo o Storm, que é uma competição de um dia que não tem qualify para ir. Eu não posso pôr legless e handstand walk e PR, né? Então, assim, se eu colocar corda, eu tenho que pôr um colchonete embaixo. Posso até colocar corda, tá no pré-requisito. Mas PR, cara, eu não sei quem tá escrito, sabe? Então eu ponho o bar muscle up, mas eu fico super apreensivo se a galera que tá indo lá faz mesmo esse movimento. E a gente põe os colchonetes embaixo, mas eu quero que esse evento seja diversão. A pessoa vai lá se divertir e ela não se frustre porque ela não foi bem, ela se diverte, né? Então, essa para mim é a proposta. Os 3 modelos de competição. Competição para você se divertir, tem a competição técnica que analisa a sua performance mesmo, essas competições mais difíceis que tem no Brasil, e tem a competição para se assistir, que é a competição que você fala, cara, são os melhores do mundo, cara. Sabe? O BCC tinha baterias com 7 americanos e um canadense, porque são os 2 países que dominam o esporte. Então, assim, tem para assistir, para se divertir, e a competição que para o atleta mesmo, que no Brasil tem vários, eu tenho vários, eu trabalho com isso, o Pedro também, vários atletas que a gente forma para entrar nessas competições. Só que eles seguem uma planilha, pagam para a gente orientar eles, e a gente orienta eles com cautela, sem pular etapas, para esses atletas evoluírem aos poucos. E se ele quiser ser um atleta amador para o resto da vida, até 70 anos, ele vai ser, porque ele está respeitando várias coisas
e está indo no ritmo dele. Se ele quiser tentar um Open, um Games, beleza, também é outra história, mas ele precisa de orientação. E os alunos do box, né, dividir bem, né, os alunos do box se divertirem em algumas competições ou nem competir. Só falar, vamos fazer a prova que teve no Games? Vamos, dentro do box mesmo. Nossa, cara, eu fiz o dobro do tempo. Nossa, os caras são bons mesmo. Que demais foi assistir o Games. Eu escutei isso hoje ao longo do dia. Bom, ótimo, eu acho que foi muito bom, o assunto rendeu bem, mas vamos voltar para o Games, vamos continuar, porque senão a gente não termina hoje. Não era do Games que a gente estava falando? Mais ou menos. Vamos falar também de umas coisas interessantes, né? Eu falei lá brevemente, não sei nem se vocês viram, mas teve um corte errado, né? A gente começou o Games com um corte errado. Um atleta da Venezuela foi cortado erroneamente, teve que fazer a prova depois, sozinho, né, lá no campo. Ele até apelou para continuar na competição, né, devido às condições que ele tinha feito a prova. Ele falou que foi prejudicado, mas não aceitaram a apelação dele e ele realmente fez a segunda prova e aí foi cortado. É o problema de logística, né, quando a gente tem 148 atletas competindo. Eu acho que nunca tinha acontecido no Games um erro como esse. Falei demais, Pedro. Mas isso faz parte, acho, né? Acontece em todas as competições. Eles têm que ter recursos para minimizar isso. Acho que teve até a prova Teve até numa prova menor, você está falando que foi numa longa, não sei se você lembra no sprint, mas a Laura Rovard ficou sem tempo, cara. Até onde eu vi, até o fim, ela ficou sem o tempo. Deu algum pau no tag. Isso acontece. Aí nessa hora, eles têm que ter alguns critérios de minimizar. Acho que eles também estão aprendendo, né? Meter esse tanto de atleta, vai ter que ter uns juízes auxiliares. Eu sei que nesse tipo de prova de sprint é muito comum, eu falei até na transmissão, ter um juiz de chegada, porque se dá algum pau, o cara vê, eles sabem a colocação que cada um chegou, então eles fazem um ajuste baseado no tempo de quem chegou antes e quem chegou depois. Mas essa parte eu não entendo muito de tecnologia, os caras têm o tag, tá? Não sei o quão isso é preciso, qual a chance disso dar um pau, mas acho que eles vão se ajustar. E acho que isso foi uma coisa que acho que a gente não falou muito também, mas que falamos na transmissão, mas não agora, mas eu achei essa primeira parte de ter trazido gente de todo mundo, realmente, apesar do nível da primeira bateria ter sido fraca, foi uma coisa muito legal. Acho que isso vai ser legal de manter mesmo, só por ter visto a alegria dos caras, dá um outro ânimo, né? Uma outra cara. Uma outra depois cara para a corta e competição. pronto. E ninguém foi iludido, né? Também depois todo mundo soube que seria cortado no primeiro evento, mas essa atmosfera é importante, né? Tem isso na Olimpíada também, é importante trazer a atmosfera. Tem país ali que, às vezes, pra gente que tem um certo nível de esporte, tem uma certa noção, tem cortes, índices para você ir para competição, a gente acha que o cara é ruim, tosco, não dá para ir, mas não é bem por aí. Tem país que é muito pobre, que as coisas são muito precárias, o fato da pessoa fazer e ter a chance de ir, conhecer de perto, depois voltar para o país, acho que até o Thiago falou isso na transmissão, poder voltar para o país, trazer essa experiência, falar como ajudar a motivar o esporte crescer, acho que nesse aspecto eles estão sendo bem inteligentes. A gente ficou meio com o pé atrás antes, mas eu acho que funcionou. E eu acho que o Games em si ganhou muito com isso, né? Como a gente comentou lá, quinta-feira estava lotado. Quinta-feira tinha um monte de gente lá no North Park já. E ano passado não foi assim. Ano passado, quinta-feira e sexta-feira foi bem tranquilo, assim. Quinta e sexta é mais tranquilo. E esse ano foi bem cheio, bem cheio. Então acho que até como divulgação o Games ganhou com isso. E já tá saindo, né? Já tá saindo nos jornais lá dos países, já divulgaram. Não tô lembrando se foi o Arm& Hammer, Morning Chow Cup, mas já divulgaram, tipo, meio que a capa de um jornal, assim, com uma atleta, e aí o texto falando, atleta do nosso país vai pro CrossFit Games e tal. Então, tipo, um dos objetivos da CrossFit que é divulgar, né, a modalidade e a empresa no mundo está sendo cumprido. Bom, Matt Fraser deixando a bag cair. Foi de propósito ou não? De propósito não, né? Mas ele viu ou não viu?
Eu acho que ele não. Ele estava tão focado em continuar que ele não associou que era alguma coisa desse tipo. Ele sentiu alguma coisa, eu acho. Eu acho isso também. Ele E falou que pelo. não viu, né? Ele falou que não sentiu. Eu Ele, vendo o vídeo, ele tive a falou que Não, ele impressão. olhou para trás. ele olhou para trás, mas ele não conseguiu identificar nada. Foi isso que ele falou. Ele olhou, ele sentiu alguma coisa, né? A mochila, o peso da mochila diminuiu, mas ele falou que olhou para trás e aí não conseguiu identificar nada. Não foi tipo, eu vi e deixei para trás. E pelo que eu vi, foi 1 minuto só, porque tava na última volta, na última curva, né? Não sei se é exatamente preciso isso, mas tava na última curva. Mas não sei se é justo, sendo que no sprint, se você pisasse na linha, você tomava penalidade de 10 segundos. Numa prova, nada ia É, mudar. não dá para comparar. Numa prova de 25, 10 é tipo 30%, mais do que isso. Então. Num minuto numa prova de 25. Mas tem que ver o que está sendo avaliado, né? A prova de sprint estava sendo avaliada a agilidade. E aí entrava pisar na linha, é isso que você quer dizer. Se Isso, você pisasse na agilidade. linha, se você pisasse na linha, você estaria falhando em uma das Da características da principal prova. avaliação da prova. Bem Agora colocado. vendo aqui o Fraser, foi a última volta, então a quarta volta ele correu com uma bag a menos, com 4,5 kg a menos, é isso? Não, na última curva, parece que caiu a bag dele. Na última curva para entrar no North Park de novo. Devia faltar 200, 300 metros no máximo. Pelo que foi falado. Então, sei lá, cara, acho que realmente não tem muito o que punir. O problema é se tivesse sido lá no começo, ele correu a prova inteira com um peso a menos, isso sim seria grave, cara. Como que você ia avaliar? O cara teve uma vantagem absurda em cima de todo mundo, né? Daí você tem que avaliar o desempenho da corrida dele, da primeira corrida, e fazer umas contas lá, né? Mas se for faltando 300 metros, cara... Pelo que tudo deu a entender, sim. Se ele volta e pega, ele Só perderia faltava o menos cara tempo, perder o menos título porque ele não posição. fechou um zíper, né? Que tava contando o quê aí? Precisão? Então, acho que eu não me incomodei com essa... Agora, entendendo melhor que foi pertinho da chegada, não tenho nem nada... Pode pular essa parte aí. Qual é a próxima? A próxima é o Fronen pisando na linha e não tomando a penalização. Ele disse que no briefing dos times, e agora? Como é que fica a questão? Se a agilidade era realmente uma característica da prova, por que no briefing dos times não teve não estava descrita a penalização? Se você pisasse na linha. Esqueceram de falar no briefing. Falha do briefing. Pode ser. Ele pisou na linha. Isso aí ninguém tem dúvida. Tá lá na cara. Só que aí, tipo, ele falou, as pessoas falam muito sem saber. No briefing dos times não teve nada relativo a pisar na linha ou não. Não falaram, então. Ou foi falha do briefing ou eles falaram, não, é muita gente, vamos desencanar da pisar na linha. Eu não estou falando que pisar na linha fazia parte da prova, mas se eles colocaram pisar na linha é uma punição tão severa, é porque eles consideram que pisar na linha faz parte da agilidade, para ser avaliado. Mas se eles não quiserem colocar no time, porque podia dar um rolo maior, eles tiram, cara, sabe? A agilidade mesmo era a mudança de direção, tá? Mas se eles queriam colocar um elemento a mais, como eles colocaram da mochila, de fechar o zíper, a responsabilidade é sua de fechar o zíper certo, essas coisas, eles colocaram um elemento a mais para dificultar para o individual. Mas no times, ou eles tiraram ou esqueceram. Se esqueceram, não está na regra, cara. Mas você acha num campeonato desse tamanho, você acha que isso devia acontecer? Eu acho que não devia acontecer um negócio desse. Cara, acontece... Eu não acho que a prova eu acho que a prova é a mesma para os dois. Foi a mesma coisa, só que um era revezamento, o outro não. Por que um tem penalização e outro não tem? Eu acho que foi um erro que eles cometeram. Tudo bem, se eles não falaram, não tem como cobrar depois. Óbvio que o Froning tá certo. Agora, eles não podem cometer esse tipo de coisa, esse tipo de erro. E ninguém falou nada? Da empresa, a CrossFit? Não tem galera nota do Games, eles não falaram nada? Não tem nota deles De falando nada. repente eles ficaram com receio do árbitro
não saber avaliar tantos atletas assim, e tiraram essa penalidade do times, cara. Isso aconteceu várias vezes. O time faz quase uma prova igual, mas tem alguma coisa alterada. Às vezes eles não falaram é porque era diferente. Não tem como a gente saber também. Vamos ficar especulando sobre coisas que a gente não sabe, né? Então vamos passar adiante. Sprint, depois do sprint teve o corte, né? Dos 10, saímos de 20 para 10 atletas. E é nesse corte aí que tá a principal polêmica, né? Porque nesses de 10 a 20 que foram cortados estavam os principais contenders. Como é que é em português? Os competidores, sei lá. Tipo, os principais competidores que tinham alguma chance de, tipo, pódio e etc. Os favoritos. Os favoritos. Os principais, os favoritos. E foram cortados, tudo bem, que não, a pontuação foi geral, mas depois de uma prova de 25 segundos e uma prova específica. Vocês acharam isso normal? Para mim, esse é o ponto mais... Esse foi o ponto mais polêmico do Games, tá? Então é o que tá gerando mais confusão mesmo. Eu gostaria de ver, né, se fosse, sei lá, Thiago, monta a prova aí. Eu montaria alguma coisa com Endurance e Strongman, cara. Uma prova de Endurance e depois uma prova de Strongman. Sim, sabe? O cara foi bem nas duas, sabe? Eu fiquei chateado que não teve Strongman nesse Games. Não teve. Não teve. E eu acho que... Teve o empurrar... aquele caracol lá. O caracol foi time. Time teve Strongman. Time teve. Individual não teve. Individual não teve nada. Entendeu? Eu colocaria coisas opostas, assim, para ser avaliado, e não uma prova de agilidade. Podia fazer essa prova de agilidade e eliminar de 20 para 5. Seria mais interessante. Mas, cara... Como assim, de 20 para 5? De 20 para 15, eliminar só 5, sabe? E depois uma prova de Strongman na sequência que eliminava mais 5. Alguma coisa assim. Porque a gente foi analisar, né, os atletas que chegaram no sábado, os 10 eram atletas mais baixos, cara. E prova de agilidade, de mudança de direção, me corrijam aí, atleta mais baixo tem vantagem, porque o centro de massa está mais perto do chão. Então, assim, eu considero que as provas que foram muito favoráveis para uma estatura mais baixa. As provas eu também acho isso. Do Games. Esse é o ponto. E assim, eu não gostaria de ter visto essa... Não é errado o Games fazer uma prova de agilidade, de velocidade e agilidade de 25 segundos e eliminar a atleta. Não tem nada errado, né? Quem manda são os caras. Quem manda são eles. Não, eles fazem o que eles quiserem. Não é só quem manda. Tem fundamento, cara. Eles estão avaliando duas capacidades físicas aí. Sim. Vacilou. É que nem uma prova que dura 10 segundos, cara, sabe? Você vai falar que é errado você tirar o favorito nas Olimpíadas, a prova de 100 metros rasos tem 3, né? São três etapas para chegar na última, né? Você tem as oitavas, semifinal. Tem eliminatória, semifinal. Eliminatória, semifinal, não é isso? Então, são 3 etapas. Se um favorito é eliminado na primeira etapa, cara, foram 10 segundos, cara. E o que aconteceu? Ele largou mal, sei lá. Então, assim, o Games não está errado em termos de tecnicamente, tá? Agora, eles tiraram atletas que são até atletas que chamam atenção, atletas que têm muita popularidade. Fikowski, Annie Teresdotter, Sam Bridges, a Sara, são atletas queridos pela gente, pelos praticantes e pelas pessoas que gostam do esporte. Então, diminuir um pouco o espetáculo, tirar atletas que, sabe, a Annie, todo mundo adora a Annie, cara, todo mundo queria ver ela lá. E é uma atleta que já foi campeã 2 vezes e pegou pódio também, né, 2 vezes. Então, tirar ela com uma prova de 25 segundos ficou uma coisa meio que a gente... Mas, tecnicamente, eles não estão errados.
poderia ter feito de uma forma diferente, entendeu? Poderia ter tirado 5 só e depois 5 com uma prova de strongman ou alguma prova de endurance, ou colocava o de agilidade. É que o de agilidade podia passar, se você colocasse, pensando aqui, né? Imagine colocar o de agilidade na sexta-feira de manhã. Você podia tirar um Fraser na sexta de manhã, né? Então, o de agilidade realmente tinha que ser para o final mesmo, né? Tinha que ser da metade para o final. Só que podia eliminar menos gente, cara. Eu acho que não 10 Mas eu acho que pessoas, eles né? fizeram de Metade, né? propósito. Ele com certeza, você acha que eles não pensaram nisso tudo, cara? Tanto que eles pensam um ano pro games, cara, nas provas. Eles fizeram de propósito, eles falaram, vamos colocar Tecnicamente aqui, não está que os caras errado. vão falar, pô, mas favoreceu. Falou, não importa. Eu acho que eles Tecnicamente não está errado. Imagine É um uma prova de negócio. agilidade tem que para estar pronto pro que eliminar vier. uma prova de agilidade para eliminar com 75 atletas fazendo. Você ia tirar uma galera, cara. Você podia tirar um Noah Olsen nessa prova, com 75 pessoas fazendo. Então, a prova de agilidade, ela foi colocada meio que na hora certa, só que não precisava eliminar tanta gente. Podia ter uma prova totalmente oposta ou diferente, de alguma coisa, um elemento diferente, uma avaliação de capacidade física oposta para eliminar mais 5, né? Porque daí a gente poderia estar com uma N Ptorisdottir entre as 10, né? Não falando que as 10 não mereciam, mas ela podia estar lá, cara. Eu queria ter visto ela É, na prova de clean, por exemplo, eu, sabe? Na prova de pegboard. Putz, ia ser demais, cara. eu Uma acho que atleta que essa opção que você está dando, que você está falando de eliminar 5 ou não, aparentemente do jeito que eles desenharam, isso não vai mudar. Eles vão continuar com esses números de corte, mas o fato de avaliar uma outra coisa combinada, talvez sim, né? Logo na sequência, colocava alguma coisa de strongman, sei lá, descansava 2 minutos, Já fazia e alguma fez o coisa, né? sprint, na sequência faria alguma coisa curta e com peso, sei lá, também, ou é, de 1 a 2 minutos com o strongman, sei lá, 3 minutos, que também não ia atrapalhar, cabia ali. A Isso, gente mas porque você dá uma mesclada maior. Isso também faz parte do CrossFit, mas eu quando só você vai. fiquei. O que eu realmente não gostei mais foi da gente não ter tido nada de Strongman. Eu tô pensando aqui em várias provas do game já iradas de Strongman, várias coisas. O carrinho de mão, a corrida no campo, levando 3 elementos diferentes. o simulador de pneu, né? Então, Aquele, tipo, como que chama? o Pig. É o Pig? Então, várias coisas que muito interessantes e a gente só Farms, via não no teve game. Farms, né? Não teve a Então, as Farms. coisas que a gente só via no Games, Yoke, né, essas coisas. Então, eu realmente fiquei meio chateado por causa disso. Mas Time teve a Axel Bar time e a teve. Strongman. Não, Axel Bar e a Strongman. time teve um monte. Time teve um monte. Teve Big Bob 2 vezes puxando na corda, teve o Snail, teve uma porrada de coisa o time, só que individual não teve nada. Eles Enfim, quiseram pôr o Strongman mais no é. times. Split triplet. A gente viu o Fraser e a Tia dominando a prova de CrossFit, né? Prova de CrossFit, os caras CrossFit puro, dominação dos dois, não tem nem o que falar muito. Uma prova de coordenação pura, a gente viu vários atletas se embolando um pouquinho, né? Inclusive eles até, todo mundo, até pegar o ritmo mesmo, deu uma embolada. Eu gostei dessa prova, gostei muito, achei bem interessante, né? Porque demonstrou uma deficiência ali de todos os atletas, né? Coordenação, a gente está acostumado a splitar com uma base só, a maioria das pessoas, então essa coordenação de sobe um braço, a perna oposta que tem que estar na frente, eu achei bem interessante. Esse novo, a gente pode colocar que foi um novo movimento, né? Essa prova entra na minha teoria, né? Foi uma prova para mensurar a coordenação motora e precisão. É, Mas teve um desgaste físico absurdo também, que na verdade, mais do que coordenação, teve um gasto, uma exigência coordenativa absurda, mas também teve os atletas terminaram cansados, cara. Teve uma exigência física, fisiológica, mais para o lado fisiológico do que para o neural, né? Coordenação é mais neural, coordenação e precisão. Mas para o lado fisiológico do gasto energético lá foi bem grande também, cara. Eles ficaram bem cansados e quando entra nessa parte de gasto energético, o Fraser não para, né, cara? Fraser e a Tia não tem como bater eles nisso. Sábado à noite tivemos o Clean,
né? Foi muito legal nos homens, mas foi muito mais legal nas mulheres. A Amanda e a Tia batendo ali lado a lado até a última carga prescrita, né? E aí a surpresa de que aumentou 5 libras para elas não fazerem um desempate e sim conseguirem ver quem vai conseguir levantar a maior carga. E claramente a Amanda sentiu o mental ali, né? O psicológico. Só dizendo que eu queria, nessa prova, eu queria ter visto a Brooke Wells e a Annie, que foram eliminadas nessa prova de agilidade, e eu acho que elas iam brilhar também nessa prova aí, cara, porque elas são atletas que têm uma boa carga, até semelhante que a da Tia, se bobear, e também trazem um brilho especial, né, pro O evento. detalhe é que a Brooke Wells não teria caído se ela não tivesse sido penalizada, né? Se ela tivesse só feito o tempo que ela fez um pouquinho acima de não ter errado, ela não teria passou caído. Por trás de o que ela fez? Ela errou o obstáculo, né? Errou Ela a ordem. Errou a ordem dos obstáculos. Putz. Que era possível também, né? Eu queria muito ter visto elas nessa prova aí, cara. São atletas fortes e também são atletas carismáticas, bonitas também, atletas, sabe? São encantadoras. Mas paciência, foram eliminadas. Isso aqui foi, né? Aqui, é todo esse assunto que a gente está falando agora. Essa prova foi demais, né, cara? É uma prova que o atleta tem a experiência de ser o único na arena, cara, e todo mundo olhando para ele. Isso são provas de outros esportes, né, cara? O CrossFit não tem muito isso. Foi bem legal. E a Tia foi muito bonita, né? Já soltou o Butter Bros, soltou já o Mars e o Riber, soltaram um teaserzinho dela nessa prova. Porra, sensacional a última carga ali, ela encaixando. Nossa, foi PR? Alguém sabe se foi PR? Não sei. Eu também não sei. Mas esse negócio da mudança que eu tô achando estranho da prova. Porque, cara, se eles mudaram na hora, eu acho extremamente errado, porque... olha só, não tem... Então, eles não mudaram, porque não tem nada específico dizendo que para ali. Tá? É a última carga listada, entendeu? Mas não diz que para ali. Não diz que se os dois atletas chegarem naquela carga vai ter que ir pro tie break. E aí eles ganharam aí nessa falta de comunicação mesmo, nessa falta de informação. Eles estão divulgando os workouts. Como a gente viu o primeiro workout, a gente divulgou uma coisa, inclusive falou no ar que podia ser Power Snatch, que estava escrito só Snatch, e aí eles trocaram. Eles trocaram o peso das mulheres. Entendeu? Isso aí eles ainda estão pegando o ritmo, porque estão cometendo vários pequenos erros ali, né? E aí eles deixaram aberto. Não tem nada dizendo que acaba ali, não tem nada dizendo que continua, não tem nada dizendo nada. Então, lacuna dá espaço para fazer o que quiser. Basicamente isso. Seria uma mudança no final, né? A gente tá achando que a Amanda faria muita vantagem ali naquela. Pela lógica, tinha que ir longe mesmo. Não tem que ter uma carga definida. Eu achei estranho quando eu vi uma carga definida. Ela vai até tal carga. E, pô, tudo para ter deixar os atletas irem embora e tentar o máximo mesmo, né, cara? Porque vai até tal carga. Eu achei legal eles continuarem. Só que se a outra atleta não sabia, desconcentrou ela, porque ela é mais forte que a Tia, né? A gente viu que ela é mais forte que a Tia. A máxima dela deve ser maior que a da Tia, né? Você que viu lá, o da Tia é 114 e o de clean jerk, e o dela é 117, não é isso? É isso. Porque ela pesa 10 quilos a mais também, né? Então, ela pesa bem mais. Agora, o que importa é você estar preparado até para uma situação de ser pego desprevenido. E a Tia lá, focada, séria. Mudou. Tá chovendo, caiu um raio, pegou fogo, continua lá, sabe? Foi lá e fez, cara. Isso é foco, isso é atleta, né? Pois é. Exatamente. Passamos para o domingão. Domingão que começou com a prova do Pedro. 1.000 metros de natação e 1.000 metros de pero. Vou aproveitar esse verão para fazer essa prova. Vai fazer? Fazer lá em Rockaway Beach. Vou tentar, vamos ver se eu consigo um dia fazer. Mas eu não vou. O que eu achei só dessa prova foi que últimos 2 anos eles nadaram 500 já, que, para esse nível de atleta, se nadar 500 ou 1.000 praticamente você não vai ver nenhuma mudança
de estratégia, os caras vão sofrer, que nem a gente viu, como se o cara nada razoável, ele vai segurar um ritmo tranquilo, senão ele vai sofrer para remar. E vimos, o ano passado já teve o 1000 de pedra, achei que faltou um pouco de criatividade só. Eu tô querendo ver uma coisa diferente na água já faz tempo. Principalmente É, alguma coisa talvez curta, combinada com movimentos de novo. Chega, pô, o CrossFit que é tanto prega pela variabilidade, acho que tem tanta coisa que dá para você fazer que fazer outra coisa muito similar aos 2 últimos anos, eu acho que ficou um pouco sem graça, mas e foi uma prova se você for ver para todos os lados muito sem emoção, né, cara? Os da frente abriram muito, o que foi chato porque a Amanda liderou fácil a natação ano passado, esse ano não estava nem perto da tia, não deu para entender. Pelo tempo da tia, não vejo que ela tenha evoluído muito. A Amanda, por ter sido uma nadadora de divisão 1, achava que ela ia chegar na frente na natação, elas iam brigar no pedal, mas não teve. Então foi uma prova meio sem graça, né? Eu diria meio bem sem sal, né? eu acho que, tipo assim, as provas, por exemplo, do Wodapalooza na água são mais interessantes, sabe? Tipo, eles botam rodando, botam um esqui, botam esteira, botam uns elementos mais dinâmicos, né? Essa prova ficou muito monótona. Um bom teste, claro, mas uma prova muito monótona. A gente vai estar chegando num raciocínio daqui a pouco em comum aí, que eles vão deixar os sancionados ficarem brincando de várias coisas diferentes e eles vão seguir uma linha mais capacidades físicas, uma coisa mais simplificada, fácil de entender e fácil de mensurar. Mas será que aí não perde o glamour? Cara, Eventualmente pode acabar. Se ninguém sancionado quiser é ir, deles. Sancionado é deles, né? Então, assim, é, eles... é deles, mas, por exemplo, que a gente falou, né? Vamos supor, Dubai e Rogue esse ano continuam sendo sancionados. Só que eles aí inventam mais coisa, botam mais espetáculo, uma estrutura melhor ainda. E aí, ano que vem, o Games continua, simplifica ainda mais. Vamos botar assim, simplifica ainda mais. Nada impede do Dubai voltar a ser Dubai Fitness Championship. Do Rogue virar Rogue Invitational Fitness. E Você aí acha que ele tocar. se torna mais importante do Games? Assim, você está falando ele se tornar mais importante que o Games? Sim, sim. Eventualmente, sim. Se vai acabando o glamour, se vai acabando a vontade dos atletas de irem. Porque, olha só, do jeito que está sendo, a gente está vendo, foi o que você falou, a gente está vendo provas específicas de certas modalidades. Isso aí é o é o Functional Fitness lá, IF3 mundial. A gente não vê nenhum atleta lá do topo. Eles tinham que Eu não, ser eu a não, eu não sei não se isso aí vai dar muito certo. a analogia que você fez da NBA com o basquete, eu achei que foi interessante. E o CrossFit tinha que ser essa NBA, eu acho, o CrossFit Games, né? Eles tinham que estar muito preocupados em dividir. Acho que eles tinham que estar mais preocupados com o show mesmo, né? Pô, essa prova da natação eu achei um baita vacilo, cara. De novo, ou se eles pensassem um pouco, diminui um pouco a natação, pelo menos, para deixar os caras mais embolados, né? Põe 400 metros. Deixa os caras brigar um pouco mais. Aí no final põe talvez algum outro componente, porque eles não fizeram isso nenhum ano. Faz a natação, faz o pedal, faz, sei lá, 100 burpees no final. Deixa uns negros chegar, pelo menos ficar embolado, ver alguma emoção. Foi uma prova muito separada. Você viu que todo mundo tava. Se você for ver, todos estavam num nível diferente. Acho que ali tinha no Aham. mínimo, sei lá, no mínimo 5 níveis diferentes e em cada nível, os dois do mesmo nível estavam um longe do outro também. É. Bom, É. da natação a gente passou pro Ringer 1 e Ringer 2, né? Que foi o airbike com toast rings e burpees com overhead squats. Eu acho que, Foi bom bom, para eu não soltar a lombar dos atletas, o é, toast ring, soltou, eu, eles deviam estar cansados, eles soltaram bastante a lombar. O eu não toast, gostei do toast ring não. Eu achei que domingo é hora de movimentos ginásticos mais complexos, não menos complexos. Mas se eles estão nessa pegada que o REC acordou aí de madrugada sonhando e criou a teoria de realmente unir, né, caminhar mais junto o games e a CrossFit, tudo bem também. Qualquer WOD com bike você vai matar as pessoas. Qualquer WOD com bike for time
você vai matar as pessoas. Vai ser difícil. E o E burpee todo com mundo overhead pode squat, fazer. e burpee com overhead squat eu achei interessante também. É uma boa combinação, foi legal. Ainda mais pegando cansado, né? Ver como é que os atletas vão abordar a segunda parte de um WOD. E eu acho que o principal a se falar dessa prova é a performance da Catherine, que foi bizarra. A performance da Catherine nessa prova aí foi, tipo assim, foi digna de pódio mesmo. É que no último tinha 30 muscle-ups e ela é bem fraca de muscle-up perto das outras meninas, mas essa performance dela foi digna de ir pro pódio. Eu gostei de ver um exercício que eu passo toda semana para os meus alunos da Bunker Sampa e para os atletas também, que é um movimento que eu passo de pós-treino para soltar lombar, soltar punho, soltar ombro, cotovelo, estica bastante o corpo. Eu passo como um acessório e, de repente, eu vi na prova lá um movimento que movimento legal, cara. Eu que fico falando faça mobilidade, quando eu vejo um movimento desse, ele não, para mim, ele não é um movimento de mensurar condicionamento físico, mas é um movimento que é muito interessante as pessoas saberem que existe e dê uma valorizada nele. Para mim, a ideia de colocar esse movimento tão simples e até quase que a maioria faz, né? Tem gente que não faz. Eu lembro que eu pus no Storm já esse Toast Ring na final do Scale, porque era Ring Muscle Up no RX, e eu pus o Toast Ring, né? Falei, deixa as meninas, a galera do Scale ter a sensação de se pendurar na argola, né, cara? Vai que, né? Porque a argola é tão traumatizante, né, para quem tá começando no CrossFit, né, cara? Que é só o Ring Muscle Up que se fazia. Uhum. Eu pus o Toast Ring, né? E não foi legal. Daí numa outra edição eu coloquei, nossa, chiaram pra caramba, cara. Falaram as meninas, eu tenho uma aluna aqui que é obesa, não vai conseguir fazer, tal. Eu tive que tirar, cara. Eu tirei. Eu fiz pendurado na argola também, só que o joelho acima do quadril. Mas eu queria que eles pendurassem na argola de alguma maneira, para tirar esse trauma da argola, né? Que a argola é muito traumatizante. E para mim a ideia dessa prova, cara, não foi testar muito o condicionamento físico dos atletas com elementos difíceis, e sim falar, olha, tem uma prova do Games que os scales fazem, tá? Então, para mim foi um meio que como se tivesse mandando um alô para a galera scale, que a maior qual a porcentagem de scales, se a gente avaliar, né, a condição o condicionamento físico da galera no mundo, qual a porcentagem que é scale, que não tem condições de fazer provas RX? Deve ser 90%, né? 85%. Então, eles falaram, fizemos uma prova para vocês, 90% de praticantes no mundo. Sabe? Eu achei que foi isso, cara. E não foi uma prova que os atletas RX terminaram bem, foi babaca. Não. Pelo contrário. Com airbike, todo mundo terminou cansado, cara. Sabe? Mediu realmente o CrossFit lá. Tanto é que a Catherine deu um show e o Fraser deu um show também. Mediu o CrossFit. Cansou a galera. Todo mundo ficou cansado. O Fraser, na verdade, ele ganhou o burpee com overhead, né? Da bike foi o australiano. Ele ficou em segundo James na Newberg. bike. Que mandou bem na bike também. Então, mediu o condicionamento físico, sim. Só que não é um exercício que a gente gosta de ver, porque os atletas no pé na argola, cara, sabe? E airbike, né? Todo mundo faz. Só que é exatamente isso. Todo mundo faz. Então, para mim, a ideia foi essa. Eles fizeram uma jogada aí que era uma prova que não era difícil, você imprimir um ritmo forte, mas que todo mundo faz. Para mim, foi essa a grande sacada dessa prova. E eu me liguei lá, lembra que eu falei, vai ter muscle up, eles não vão tirar esse rig daí, vai ter muscle up na final, cara. Foi um ajuste também que encaixou para não ter muita dificuldade de montar a arena da final. Então também tem outros elementos que tem que se avaliar em evento, que não é só a prova não foi tão legal porque mediu tal capacidade física e tal. Não, tem que encaixar também toda uma dinâmica para acontecer depois de uma hora, de meia hora, a grande final. Então, não dá para ficar inventando muita moda. Eu acho que eles pensaram em todos esses aspectos para colocar uma prova que tinha argola
sem ser ring muscle up, para também não ter que ficar modificando a arena inteira, né? E se você for ver a progressão também, toast ring é uma experiência que você tem na argola, para você chegar um dia no muscle up. Tem uma progressão aí também. Tem vários fatores, né? Mas o keeping que você faz no toast ring, se pendurar, ganhar o grip também, é um exercício um educativo para o ring muscle up. E a progressão é um dos pontos mais chaves da filosofia da CrossFit. Progressão para aprender as coisas. E daí passamos para o que o Reg já começou a falar, a prova final. Essa que foi a prova final de 2009 também. 30 clean jerks, que é o Grace, e mais 30 muscle ups e mais 30 snatch no final, que é o Isabel. Mais uma prova que a gente consegue fazer dentro do box com uma barra e um par de argolas, né? Quem ganhou em 2009? Você tem aí? Nico Salo? Deve ter sido, né? Mas não tem leaderboard de 2009, não. Ele foi campeão, né? 2009, o finlandês lá, Nico Salo. Nico Salo que treinou muito tempo. Ah, não, tem sim. Nico Salo que treinou muito tempo o Jona Koski. Saiu esse ano aí porque... Pupilo dele. Vamos ver se a gente acha. Mas o que vocês acharam dessa prova final? Achei boa a prova final. Não tem. Não inventaram moda, né? Não puseram kettlebell de 100 quilos. Não foi aquela prova tipo do BCC, né? Tão emocionante, corrida pro final e tal. Mas que também a BCC foi uma prova simples, cara. Não, sim. Mas tô dizendo que não é aquele bike visual... e 2 kettlebells. Não é aquele visual tão corrida do BCC, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Mas que teve um sprintzinho ali no finalzinho, né? Os snatch foi emocionante ali. Os rounds de snatch ali de 5 em 5, né? Fraser metendo touch and go, Noah tudo individual, tudo largando. Eles podiam ter feito no estilo BCC 8 repetições de cada ali. 8 do clean jerk, 8 do muscle up, 8 do snatch, o último tá fora. Vai fazendo rounds desse jeito. Daí sai do benchmark. Isso aí ia ser legal. Sai do benchmark, mas ganha em emoção. A final do BCC foi muito emocionante, né? E foi uma bike e 2 kettlebells. Quando eu falei pro Jobbs, cara, você é muito doido de colocar uma prova dessa, né, cara? Ele falou, Thiago, é uma prova que vai ser muito legal de ver e não vai ser uma prova que vai dar muito trabalho para a gente montar, porque todas as provas foram muito bem pensadas, mas deu muito trabalho também para montar. E essa prova, sabe, tem que ser legal para todo mundo, inclusive ele pensou numa prova que fosse legal também para os voluntários, cara, olha que legal. Foi uma prova que aliviou todo mundo, inclusive a gente que estava lá na organização também. Putz, cara, ainda bem, é bike e o kettlebell. O que foi tenso nessa prova é avaliar quem chegou ou não por último, né? Tinha uma câmera lá, mas eles tiveram tempo para... Não era obrigatoriamente o descanso entre uma bateria e outra. Para quem não sabe dessa prova, eram 7 rounds. O primeiro round eliminava o último. O segundo round eliminava o último. E aí eliminando até sobrar só 2 atletas na arena que faziam um andar com os 2 kettlebells acima da cabeça. Foi emocionante a prova, bem mais emocionante que essa final do Games, na minha opinião. Mas a final do Games, ela foi muito simbólica, essa final que a gente teve aí. Você colocar 2 benchmarks famosíssimos, colocar o Ring Muscle Up, que é uma marca característica do CrossFit, que assusta muita gente, que faz muita gente ter respeito pelo CrossFit, porque fazer exercício na argola tem gente que está há 6 anos no CrossFit e não faz Ring Muscle Up, cara. Entendeu? É um exercício muito complexo, muito difícil de fazer. Não é uma prova boba, né? Você fazer 60 levantamentos de peso e 30 ring muscle ups. Foi uma prova bem legal e, como eu falei lá, qualquer um consegue fazer no box. A maioria dos atletas RX consegue fazer essa prova mesmo demorando mais. É uma barra, 2 anilhas e um par de argola. Dá para você fazer até na sua garagem, num home box, você consegue fazer essa prova, cara. Sabe? Então, para mim, teve essa sacada de simplificar uma final e não inventar tantas coisas. Porque alguém aqui de vocês já fez algum double deadlift com kettlebell de 100 quilos cada um? Não. Então, foi a final de 2017, o Fibonacci.
Cara, eu nunca peguei um kettlebell de 100 quilos na mão. Então, assim, foi uma experiência que a gente assistiu, foi legal de ver, impressionou, mas a gente não conseguiu fazer essa prova. Então, ela é uma prova que ela não continuou no cenário, né? Agora, essa daí já tá na planilha de quarta-feira, na minha planilha, cara. Clean Jerk, tem a ver eu estou numa fase da planilha que tô começando a misturar os dois levantamentos no condicionamento físico. Clean Jerk e Snatch, cara, tá na planilha. Só que eu vou fazer o formato de times, né? O meu atleta vai fazer os Clean Jerks, vai descansar como se tivesse alguém. Eu falei, faz em dupla para poder descansar, porque isso é muito fase competitiva, né? Você fazer 30 muscle ups logo, saindo logo de 30 Clean Jerks, é muito na fase competitiva. Então, assim, é uma prova que vai prolongar, cara, vai continuar sendo comentada, falada, testada, executada. Do kettlebell não, cara. Kettlebell ninguém mais fez, cara. Você sabe só quem fez, quem estava lá no Games. O Mikko Salo terminou em 19 minutos e 30 segundos e foi o melhor tempo lá de 2009. E o pior tempo desse ano foi 10:58. Cara, a gente está falando 10 anos depois, né, cara? Exatamente, é a evolução do esporte. E nessa prova foi onde saiu o primeiro muscle up da Annie, né? Foi. Seria muito legal se ela tivesse nessa final, né, cara? Seria muito emocionante para ela, com certeza. Mas é uma prova que vai durar um ano aí, a galera fazendo e vai, sabe, lembra daquela final e tal. Que nem teve uma também assim, que foi aquela final do Double Grace. Teve as 4 subidas na corda, 3 overhead squat com 111 quilos, depois a Double Grace. Sabe? 2 provas que você faz que foi a última vez que o Froning foi campeão individual. Provas que você faz no box, cara. Né? Se você tiver um overhead squat de 111 quilos. Bom, acho que é isso, né? A gente conseguiu resumir de uma maneira boa. Em 3 horas e 15 minutos. 1h30. 1h30, cara. Eu ainda tô assustado com o Alex Smith correndo. Eu tô querendo até ver o vídeo de novo, porque... Caralho, aquilo foi bonito, hein? Puta que pariu. Ele é um atleta que, se parar, alguém começar a trabalhar ele, se ele for morar com o Ben Benjamin, sei lá, cara, esse atleta tem condições de fazer frente aí com o topo do CrossFit mundial, cara. Os individualmente, individualmente ele tem todas as características, todas as modalidades muito bem, né? Só falta aquele grinding, né, de WOD mesmo. Só falta aquele condicionamento físico para aguentar WOD, aguentar manter o pace. Pra mim falta a cabeça dele mesmo. Ele é um cara que eu acho que não se importa tanto, sabe? Eu acho que ele quer mais se divertir. É a minha impressão que eu tenho dele, cara. Ele é brincalhão, sério, ele tem um lifestyle super divertido. Esse cara, se ele pegar tem um estilo de vida igual a Catherine, que é seriona, tal, acorda, treina, dorme, treina, acorda, treina, ou o Fraser, que só quer treinar também, que não vai ser a naturalidade natural dele, né? O Alex Smith é um cara que quer se divertir, cara. Tava na balada aí ontem, depois do Games, vive viajando, ele tá feliz. Tá vivendo a vida, né? Ganhando dinheiro. Mas ele é um cara que pode bater de frente com disputar um pódio aí do Games, se ele parar e focar e virar um cara, tipo, ter uma vida chata, que pra ele vai ser chata, né? Só treinar. O Ben Bergeron não é o cara certo pra ele, porque ele fala que ele não tem que motivar atleta, né? Ele fala que ele tem que desmotivar o atleta. Que ele fala que o atleta tem que ser o atleta que ele pega com o perfil é o cara que quer fazer tudo e ele tem que falar, não, você já fez o suficiente, tá bom. Não, mas o Alex Smith adora treinar. Na verdade, o Ben Benjamin ia fazer ele trabalhar a cabeça dele, cara. De focar mais. É isso, né, galera? Acho que a gente falou bem, falou sobre tudo um pouco. O que não falta agora é tema para Elite Connection. A gente falou lá no ar umas 4 vezes que ia ser assunto do Elite Connection. Polêmica. Então, muito conteúdo aí nas próximas semanas que estão por vir para vocês, como sempre. E quem ainda não viu o vídeo do Melk, que ele estava lá, que filmou a mãe com o Noah Olsen, por favor, veja. Um vídeo muito emocionante. E para quem acha que ser filmmaker ou ser videomaker é simplesmente ter uma câmera boa e apertar o botão de gravar, tá muito enganado. Como que é o Instagram dele mesmo? Melkdex. Eu vou botar nas notas aí. É MELDEX.
Não, MELKZDECK. Essa sensibilidade de ver a arena como um todo e ver onde as pessoas estão mais emocionadas, isso aí é uma coisa muito, muito Ele é difícil. foda. Ele foi foda. Esse vídeo emocionou mesmo quando eu vi. Então, eu acho que para fechar, nada melhor que isso. Pedro tá indo procurar. Para quem também gosta de Vingadores, saiu a cena deletada, também bem emocionante, cena deletada de Vingadores. O Homem-Aranha e o Tony Stark, é essa? Não, Se você assistiu até o final, escutou até o final esse episódio, posta lá, eu vi a cena ou eu não vi a cena de Vingadores. Vingadores, é isso aí. A hashtag desse episódio é isso. E faça mobilidade, hein? Sempre. E faça mobilidade sempre. Você já sabe onde encontrar o Pedro, Berselli, _endurance, _team, o Rec, @Rec Performance ou @Thiago Rec, e eu, @Seeking Growth Podcast. Não precisam me seguir no meu perfil pessoal, me sigam no Seeking Growth, vamos chegar a 10 mil. Meu perfil pessoal eu nem uso. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes também, né? Porque se não fosse vocês, como eu falei, eu não estaria naquela posição que eu estive esse final de semana. Então, sou eternamente grato a vocês e até semana que vem. Valeu, boa noite. Falou!